No ano de 2013, na cidade de Kalispell, no estado de Montana, um caso de desaparecimento e morte misteriosa abalou a comunidade local. O caso envolveu Jordan Graham, uma jovem de 22 anos, e Cody Johnson, de 25 anos, um casal que havia recentemente dado início a uma nova vida juntos. O que aconteceu a seguir foi uma série de eventos que capturaram a atenção do público e se tornou um dos casos mais discutidos da época. Jordan e Cody eram um casal que, à primeira vista, parecia ter tudo para dar certo. Eles se conheceram em um evento da igreja em 2011 e, desde então, começaram a namorar. Cody era um homem sociável e extrovertido, enquanto Jordan era mais introvertida e reservada. No entanto, o que começou como um romance apaixonado logo se transformou em uma história trágica. O caso ganhou notoriedade por suas reviravoltas inesperadas e pela complexidade dos sentimentos e motivações envolvidos. O que parecia ser um simples desaparecimento logo se transformou em uma investigação de assassinato, revelando camadas de segredos e mentiras que ninguém poderia ter previsto. Cody Johnson nasceu em 1988 na cidade de San José, Califórnia. Sua vida tomou um novo rumo quando seus pais se divorciaram. Com apenas 14 anos, ele e sua mãe se mudaram para a pequena cidade de Kalispell, no estado de Montana, em busca de um ambiente mais seguro e tranquilo. Essa mudança marcou o início de uma nova fase em sua vida. Cody se adaptou rapidamente à nova cidade, encontrando facilmente amigos e se integrando à comunidade. Sua paixão pelos carros e tudo que envolvesse mecânica o levou a trabalhar no setor automotivo, onde ele se destacava por sua habilidade em modificar e reparar veículos. Além de sua carreira, Cody era conhecido por sua natureza sociável e extrovertida, sempre pronto para ajudar os outros e se envolver em atividades ao ar livre. Jordan Graham, por outro lado, cresceu em um ambiente familiar muito diferente. Criada em um lar com um ambiente religioso rígido, ela frequentava a igreja desde criança e foi educada para seguir estritamente os princípios religiosos. Sua vida era marcada pela introspecção e pela busca por uma vida simples e dedicada à família. Jordan trabalhou como babá, uma escolha que refletia seu amor pelas crianças e seu desejo de um dia ter sua própria família. Apesar de sua natureza introvertida e de evitar eventos sociais que poderiam ser considerados mais extrovertidos, Jordan tinha um pequeno grupo de amigos com quem mantinha laços próximos. Seu sonho era se casar e ter filhos, uma vida que ela sempre imaginou desde sua juventude. Jordan Graham e Cody Johnson se conheceram em um evento da igreja em 2011. Na época, Jordan era uma jovem de 21 anos, enquanto Cody tinha 24 anos. A vida religiosa de Jordan era central em sua existência, e ela frequentava a igreja com regularidade, participando ativamente das atividades religiosas. Cody, por outro lado, não era tão religioso quanto Jordan, mas ele se mostrou genuinamente interessado nela desde o primeiro momento em que a viu. Cody era conhecido por sua natureza sociável e extrovertida, e ele rapidamente se adaptou ao ambiente religioso para estar mais próximo de Jordan. Ele começou a frequentar a igreja mais regularmente, não apenas para estar com ela, mas também porque ele queria entender e compartilhar os valores que eram tão importantes para ela. A amizade entre eles se transformou em um romance, e eles logo começaram a namorar. No início do namoro, Cody e Jordan compartilhavam muitos hobbies e interesses. Cody, com sua paixão pelos carros, frequentemente levava Jordan para passeios e mostrava-lhe o mundo que ele tanto amava. Jordan, por sua vez, apreciava a companhia de Cody e a segurança que ele oferecia. Ela também gostava de passar tempo com as crianças, o que era uma das razões pelas quais ela trabalhava como babá. Cody, que sempre sonhou em ter uma família, se viu cada vez mais atraído por Jordan e por sua visão de uma vida familiar. Em dezembro de 2012, cerca de 1 ano e meio após o início de seu relacionamento, Cody decidiu que era hora de dar o próximo passo. Ele pediu Jordan em casamento, e ela aceitou. A decisão foi um marco importante para ambos, representando não apenas o início de uma nova fase em suas vidas, mas também a realização de um sonho compartilhado. Cody, que sempre foi um homem de ação e de coração aberto, estava pronto para se comprometer e construir uma vida com Jordan. Jordan, por sua vez, via o casamento como uma oportunidade de realizar seus sonhos de uma vida familiar e de dedicar-se ao homem que ela amava. O casamento de Jordan e Cody aconteceu em 29 de junho de 2013. A cerimônia foi realizada ao ar livre, num local que refletia a beleza natural e a serenidade que ambos tanto apreciavam. Amigos e familiares se reuniram para celebrar o amor e o compromisso do casal, testemunhando um evento que parecia perfeito em todos os aspectos. A cerimônia foi marcada por momentos emocionantes e pela alegria compartilhada entre os convidados.
Cody estava radiante, expressando sua felicidade e seu amor por Jordan. No entanto, para quem prestava atenção, havia sinais de que Jordan não estava completamente à vontade. Durante a cerimônia, ela parecia distante, evitando contato visual com Cody e mantendo-se mais quieta do que o esperado. Apesar disso, a festa que se seguiu foi um momento de alegria e celebração, com a primeira dança do casal sendo um dos pontos altos da noite. Jordan e Cody dançaram ao som de uma música que eles haviam composto juntos, um gesto que simbolizava a união de suas vidas e seus sonhos compartilhados. Na manhã de 8 de julho de 2013, apenas 8 dias após seu casamento, Cody Johnson não apareceu para trabalhar. Isso chamou a atenção imediata de seu chefe e amigo Cameron Fredrickson, já que Cody era um funcionário extremamente responsável e nunca faltava sem avisar. Preocupado, Cameron enviou algumas mensagens para Cody perguntando se estava tudo bem. Quando não recebeu resposta, decidiu ligar, mas as chamadas foram ignoradas ou caíram diretamente na caixa postal. Achando a situação estranha, Cameron começou a contatar amigos em comum para saber se alguém tinha visto Cody recentemente, mas ninguém sabia de seu paradeiro. A essa altura, a preocupação já estava se transformando em medo. Por volta da hora do almoço, Cameron decidiu ir pessoalmente até a casa do casal para verificar o que estava acontecendo. Ao chegar, bateu na porta e chamou pelo amigo, mas não obteve resposta. Ao circular pela propriedade, encontrou a garagem aberta e, ao olhar dentro, fez uma descoberta estranha. O celular de Cody estava ali, largado no chão. Isso era altamente incomum. Cody sempre andava com o telefone e, mesmo durante seu tempo livre, era do tipo que respondia mensagens rapidamente. O fato de seu celular ter sido deixado para trás sem explicação sinalizava que algo estava errado. Enquanto Cameron fazia essa descoberta, Jordan Graham estava em casa, mas não demonstrava preocupação. Quando questionada sobre Cody, ela relatou que ele havia saído na noite anterior com um amigo misterioso e que ela não sabia onde ele estava. Apesar disso, Jordan não havia reportado o desaparecimento de Cody à polícia nem demonstrava preocupação com sua ausência. Diante da estranha cena na casa de Cody e da falta de informações sobre seu paradeiro, Cameron não hesitou e chamou a polícia, relatando oficialmente o desaparecimento do amigo. A partir desse momento, a investigação policial teve início. Assim que a polícia foi acionada na tarde de 8 de julho de 2013, os investigadores começaram a reunir informações sobre o desaparecimento de Cody Johnson. A primeira pessoa a ser questionada foi Jordan Graham, já que ela havia sido a última a vê-lo. Jordan relatou que, na noite anterior, por volta das 21h30, Cody teria recebido uma mensagem e saído com um amigo desconhecido em um carro escuro com placas do estado de Washington. Ela disse que não sabia quem era essa pessoa e que não perguntou detalhes sobre o encontro. Alegou que Cody havia lhe enviado uma mensagem pouco depois, informando que iria dar uma volta e voltaria mais tarde, mas ele não retornou. A polícia questionou Jordan sobre o motivo de não ter acionado as autoridades antes, já que Cody estava desaparecido há quase 24 horas. Ela afirmou que não queria parecer exagerada, pois achava que ele tinha dormido na casa de um amigo e que logo voltaria. Preocupados com o desaparecimento de Cody Johnson, amigos e familiares se uniram para organizar buscas pela cidade de Kalispell. Eles rapidamente se mobilizaram, distribuindo cartazes com a foto de Cody e pedindo informações sobre seu paradeiro. A comunidade, chocada com o desaparecimento, se juntou aos esforços para encontrar qualquer pista que pudesse levar a Cody. Na manhã seguinte ao desaparecimento, uma reunião foi realizada na casa do casal para coordenar as buscas. Amigos próximos, familiares e até mesmo vizinhos se reuniram para ajudar. Jordan Graham, a esposa de Cody, também participou das buscas. As buscas se concentraram inicialmente na área residencial e em locais frequentados pelo casal, como o trabalho de Cody e os locais onde eles costumavam passear. Grupos de voluntários se espalharam pela cidade, procurando qualquer sinal que pudesse indicar onde Cody poderia estar. Apesar dos esforços, as buscas iniciais não renderam resultados concretos, aumentando a preocupação e a urgência para encontrar respostas. A polícia continuava investigando, mas até aquele momento, a única pista concreta era o relato de Jordan sobre o misterioso carro escuro. No final da tarde do dia 10 de julho de 2013, 2 dias após o desaparecimento de Cody Johnson, Jordan Graham alegou ter recebido um e-mail anônimo vindo de um remetente chamado Tony. O assunto do e-mail era curto, mas seu conteúdo era chocante. Olá, meu nome é Tony. Não precisa se preocupar em procurar por Cody. Ele se foi.
Então cancelem a denúncia de desaparecimento. Ele se foi de vez. Além disso, o e-mail mencionava que Cody tinha caído de um penhasco no Parque Nacional Glacier, um local de difícil acesso e conhecido por suas paisagens montanhosas perigosas. Era a primeira pista concreta sobre o paradeiro de Cody desde que ele havia sumido 2 dias antes. Até aquele momento, ninguém sabia ao certo o que havia acontecido com ele, e as autoridades não tinham qualquer indício de onde procurá-lo. Agora, de repente, surgia uma mensagem com informações detalhadas sobre seu possível destino. Diante da gravidade do que estava escrito no e-mail, esperava-se que Jordan corresse até a polícia para informar o ocorrido assim que leu a mensagem. No entanto, ela não fez isso imediatamente. Em vez disso, apenas no dia seguinte, 11 de julho, compareceu à delegacia e mostrou o e-mail aos investigadores. Quando apresentou a mensagem, os policiais tomaram nota do conteúdo e começaram a analisá-lo, tentando descobrir quem poderia ter enviado a informação e se aquilo realmente fazia sentido dentro do contexto do desaparecimento. A polícia precisava verificar se havia alguma ligação entre Cody e esse suposto Tony, além de avaliar se a informação sobre a queda no penhasco fazia sentido. Era possível que a mensagem tivesse sido enviada por alguém que realmente sabia de algo, mas também havia a possibilidade de que se tratasse de uma tentativa de confundir as investigações. A única certeza que tinham era que, a partir daquele momento, o Parque Nacional Glacier se tornava um ponto essencial para as buscas. Na manhã do dia 11 de julho de 2013, as buscas por Cody Johnson no Parque Nacional Glacier começaram. As autoridades montaram uma operação para investigar a área mencionada no e-mail recebido por Jordan Graham, que indicava que Cody teria caído de um penhasco no parque. Equipes especializadas em resgate foram mobilizadas, contando com a presença de guardas florestais, policiais locais e voluntários dispostos a ajudar. A notícia se espalhou rapidamente, e familiares e amigos de Cody também compareceram ao local, ansiosos por qualquer pista que pudesse esclarecer o que havia acontecido. O terreno acidentado e a vastidão da área tornavam a operação desafiadora. As equipes se dividiram para cobrir o máximo de território possível, examinando trilhas e pontos de difícil acesso. Durante horas, os esforços não renderam descobertas concretas, mas no final da tarde um dos membros da equipe de resgate avistou algo incomum na base de um penhasco de aproximadamente 90 metros de altura. De longe, parecia haver um corpo entre as pedras, próximo a um pequeno riacho. A profundidade e a posição dificultavam a confirmação imediata. Então os agentes decidiram montar uma operação mais detalhada para o dia seguinte. Na manhã de 12 de julho, com o nascer do sol, a operação de resgate foi retomada. Helicópteros foram chamados para auxiliar, e uma equipe de alpinistas desceu cuidadosamente pelo penhasco. Ao se aproximarem, confirmaram que se tratava de um corpo masculino. A roupa correspondia à descrição do que Cody usava no dia de seu desaparecimento. Além do corpo, um detalhe chamou a atenção dos investigadores. Próximo ao local da queda, sobre as pedras, havia um pedaço de tecido preto. Inicialmente, ninguém sabia que ele pertencia ou se tinha qualquer relação com o caso, mas foi recolhido como evidência para uma análise mais detalhada. O resgate do corpo foi demorado e exigiu extremo cuidado, devido ao terreno perigoso. O corpo resgatado no Parque Nacional Glacier foi encaminhado ao legista para confirmação oficial da identidade. Embora a roupa encontrada correspondesse à descrição de Cody Johnson, a polícia precisava de uma identificação formal antes de comunicar à família. No mesmo dia, os documentos encontrados no bolso da vítima foram analisados e, em seguida, um exame dentário foi realizado, confirmando sem dúvidas que o corpo era de Cody. A notícia foi transmitida aos familiares no final do dia 12 de julho. A autópsia começou logo depois da confirmação da identidade. Os legistas determinaram que a causa da morte foi um trauma severo causado pela queda de aproximadamente 90 metros. O impacto resultou em múltiplas fraturas pelo corpo, incluindo lesões fatais na cabeça, pescoço e tórax. Não havia sinais de luta corporal nem qualquer ferimento que indicasse que Cody tivesse tentado se segurar ou amortecer a queda, o que chamou a atenção dos especialistas. Os exames toxicológicos foram realizados para verificar se havia substâncias no organismo que pudessem ter afetado seu estado no momento do acidente, mas os resultados indicaram que ele não havia consumido álcool ou drogas. Quando a família de Cody recebeu a confirmação de sua morte, o choque e a dor foram imediatos. Sua mãe, Sherry Johnson, ficou inconsolável. Para ela, era impensável que o filho, cheio de planos e energia, tivesse partido daquela forma. Amigos próximos e colegas de trabalho também expressaram incredulidade. Cody era um jovem alegre e aventureiro,
mas não gostava de alturas, o que tornava ainda mais difícil para os que o conheciam aceitarem que ele teria se colocado em uma situação de risco como essa. O velório foi organizado para o dia 19 de julho, reunindo familiares, amigos e membros da comunidade que conheciam Cody. Durante a cerimônia, fotos de momentos felizes de sua vida foram exibidas, e amigos compartilharam histórias sobre sua generosidade e bom humor. O clima era de luto profundo, mas também de celebração de sua vida. Muitos dos presentes ainda tentavam compreender como algo tão trágico poderia ter acontecido. Jordan Graham também esteve presente. Durante o velório, manteve-se reservada, afastada da maior parte das interações e passou grande parte do tempo em silêncio. O enterro ocorreu logo após a cerimônia, em um cemitério local. A mãe de Cody permaneceu próxima ao caixão até o último momento, recusando-se a sair antes que ele fosse definitivamente baixado à terra. Seus amigos, que o consideravam um irmão, prestaram homenagens, deixando flores e objetos que tinham significado para ele. A comunidade se uniu em apoio à família, tentando oferecer conforto em meio a uma perda tão repentina e dolorosa. Agora, os policiais decidiram rastrear a origem do e-mail para verificar sua autenticidade e descobrir quem poderia ter enviado uma informação tão específica. Especialistas em tecnologia começaram a analisar os metadados do e-mail, verificando o caminho digital percorrido pela mensagem até chegar à caixa de entrada de Jordan Graham. Depois de um rastreamento cuidadoso, a resposta veio de forma definitiva. O e-mail havia sido enviado de um computador registrado no endereço do padrasto de Jordan. Essa revelação imediatamente levantou questões. A polícia decidiu investigar mais a fundo a participação do padrasto de Jordan. Eles analisaram seus movimentos e atividades no dia do desaparecimento de Cody e nos dias subsequentes. Ele foi interrogado várias vezes e forneceu um álibi detalhado para o período em questão. Ele afirmou que estava no trabalho durante o horário em que o e-mail foi enviado e que não tinha acesso ao computador no momento do envio da mensagem. Para confirmar o álibi do padrasto, a polícia verificou seus registros de presença no trabalho e entrevistou seus colegas. As evidências apontaram que ele estava de fato no trabalho no momento em que o e-mail foi enviado. Além disso, a análise dos registros de acesso ao computador na casa de Jordan mostrou que o dispositivo havia sido utilizado por outra pessoa, cuja identidade ainda não estava clara. A polícia também interrogou outros moradores da casa, incluindo a mãe de Jordan e seu irmão mais novo. Todos negaram qualquer envolvimento no envio do e-mail. Isso restringia as possibilidades de remetente a poucas pessoas, levando os investigadores a desconfiarem que a mensagem poderia ter sido enviada deliberadamente para confundir as autoridades. Enquanto analisavam o e-mail, outra equipe de investigadores trabalhava na verificação de imagens de segurança do Parque Nacional Glacier. As câmeras localizadas na entrada do parque registravam todos os veículos que passavam por ali, capturando imagens automáticas para controle do tráfego. Após revisar as gravações da noite de 7 de julho, a polícia encontrou uma imagem fundamental para o caso. Um carro correspondente ao de Jordan Graham foi flagrado entrando no parque por volta das 21h15. O veículo estava ocupado por 2 pessoas. Embora a qualidade da imagem não permitisse ver com clareza os rostos dos passageiros, a estrutura corporal e as roupas indicavam que as 2 figuras dentro do carro correspondiam a Jordan e Cody. Essa evidência era crucial, pois desmontava completamente a versão que Jordan havia dado no início das investigações. Ela havia afirmado que, na noite do desaparecimento, Cody saiu com um amigo desconhecido em um carro escuro com placas de outro estado. No entanto, a filmagem mostrava que ele nunca havia saído com outra pessoa. Ele estava com Jordan no carro dela e os dois foram juntos até o parque. Agora, a polícia não tinha mais dúvidas de que o casal esteve no local na noite em que Cody desapareceu, levantando ainda mais questionamentos sobre o que de fato aconteceu depois que entraram no parque. A confirmação de que Jordan e Cody estiveram juntos no parque na noite do desaparecimento foi reforçada por outra prova essencial: os registros das torres de telefonia. Investigadores obtiveram os dados das operadoras de celular para rastrear os sinais dos aparelhos do casal na noite de 7 de julho. As informações revelaram que os 2 telefones estavam ativos dentro do parque durante um período significativo, conectados a torres próximas da região onde Cody foi encontrado. Em determinado momento, o sinal do celular de Cody desapareceu completamente, indicando que o aparelho foi desligado ou ficou fora de alcance. Enquanto isso, o telefone de Jordan permaneceu ativo e, mais tarde naquela noite, voltou a se conectar a torres de celular próximas à casa dela. Essa descoberta reforçava a cronologia dos acontecimentos e eliminava qualquer possibilidade de que Cody tivesse deixado o local com outra pessoa.
Os registros deixavam claro que ele esteve no parque junto com Jordan, e foi ali que seu telefone parou de emitir sinais. Esse fato levou a polícia a reconsiderar todas as informações obtidas até aquele momento. Se Cody nunca saiu com um amigo misterioso, por que essa história foi contada? O que realmente aconteceu no parque naquela noite? Com a confirmação do e-mail enviado da casa do padrasto, a filmagem do carro entrando no parque e os registros das torres de telefonia, os investigadores agora tinham provas concretas de que Jordan estava com Cody até o momento em que ele desapareceu. A questão que restava era descobrir exatamente o que aconteceu depois que os dois entraram no parque e por que Cody nunca saiu de lá com vida. No dia 16 de julho de 2013, pouco mais de uma semana após o corpo de Cody Johnson ser encontrado, Jordan Graham foi chamada novamente para prestar depoimento na delegacia de Kalispell. Até aquele momento, os investigadores já haviam reunido uma quantidade significativa de evidências que indicavam que Jordan estava com Cody na noite de seu desaparecimento. A filmagem da entrada do Parque Nacional Glacier, os registros de telefonia mostrando que os celulares do casal estavam juntos no local e a descoberta de que o e-mail de Tony havia sido enviado de um computador na casa do padrasto de Jordan formavam um conjunto de informações que contradiziam sua versão inicial dos acontecimentos. Diante dessas novas descobertas, os detetives precisavam confrontá-la diretamente. O interrogatório começou de forma semelhante aos anteriores, com os investigadores pedindo que Jordan recontasse os eventos da noite de 7 de julho. Ela repetiu a história de que Cody havia saído com um amigo desconhecido e que não sabia para onde ele tinha ido. No entanto, dessa vez, os detetives apresentaram as evidências uma a uma. Primeiro, mostraram a imagem do carro dela entrando no parque com Cody dentro. Jordan ficou visivelmente tensa, mas manteve-se em silêncio por um momento antes de dizer que não se lembrava de ter ido até lá. Os policiais então apresentaram os registros de celular, que confirmavam que os aparelhos dos dois estiveram ativos dentro do parque naquela noite. Jordan começou a mexer as mãos nervosamente, evitando olhar diretamente para os investigadores. Quando os policiais revelaram que o e-mail de Tony havia sido rastreado até a casa de seu padrasto, o clima da sala mudou. Jordan ficou visivelmente desconfortável e desviou o olhar, mas ainda assim não deu explicações. O momento decisivo do interrogatório veio quando os detetives mostraram a captura da câmera do parque, que registrava o carro de Jordan com Cody ao seu lado. Não havia mais como negar que ela esteve com ele naquela noite. Diante disso, Jordan abaixou a cabeça e ficou em silêncio por vários minutos. Um dos investigadores perguntou diretamente: "O que aconteceu naquela noite, Jordan?" Foi então que, com a voz baixa e hesitante, ela admitiu que havia mentido. Segundo sua nova versão, ela e Cody realmente tinham ido ao parque naquela noite para conversar sobre algumas questões do casamento. Ela disse que estavam caminhando perto do penhasco quando começaram a discutir. Em determinado momento, segundo Jordan, Cody segurou seu braço e, num reflexo para se livrar do contato, ela o empurrou. Ele teria perdido o equilíbrio e caído da borda do penhasco. A confissão pegou os detetives de surpresa, mas algumas questões ainda permaneciam sem resposta. Se realmente tivesse sido um acidente, por que Jordan não chamou socorro imediatamente? Por que inventou uma história sobre um amigo desconhecido e enviou um e-mail falso tentando desviar as buscas? Os investigadores acreditavam que havia mais detalhes a serem esclarecidos. Outro ponto que chamou a atenção foi o pedaço de tecido preto encontrado próximo ao corpo de Cody. Os especialistas forenses analisaram o material e começaram a considerar a possibilidade de que poderia ter sido usado como uma venda nos olhos, o que sugeriria que Cody poderia não ter visto o que estava prestes a acontecer. Questionada sobre isso, Jordan não deu explicações claras. Apenas disse que não sabia de onde o tecido havia surgido. Apesar de ainda haver muitas dúvidas sobre o caso, os investigadores consideraram que a confissão de Jordan era suficiente para formalizar sua prisão. No final do interrogatório, ela foi informada de que estava sendo detida sob acusação de homicídio. Sua reação foi contida, não chorou, não protestou e apenas perguntou o que aconteceria em seguida. Após a confissão de Jordan Graham sobre o que aconteceu na noite de 7 de julho de 2013 no Parque Nacional Glacier, os investigadores determinaram que havia provas suficientes para formalizar sua prisão. No mesmo dia, ela foi detida sob acusação de homicídio. Durante o procedimento de prisão, Jordan manteve-se calma, sem demonstrar grandes reações emocionais. Ela não fez perguntas sobre sua situação nem tentou se justificar, apenas seguiu as instruções dos policiais. Inicialmente, Jordan permaneceu sob custódia em uma unidade prisional local enquanto aguardava os desdobramentos do caso.
No entanto, após algumas semanas, seus advogados conseguiram um acordo judicial que permitiu que ela fosse liberada sob prisão domiciliar enquanto aguardava o julgamento. Isso causou certo desconforto entre os amigos e familiares de Cody, que viam a decisão como uma concessão indevida, considerando a gravidade da acusação. Durante esse período, Jordan permaneceu na casa de seus pais, sob monitoramento eletrônico e com restrições de movimentação. Quando o julgamento começou, em dezembro de 2013, tanto a promotoria quanto a defesa apresentaram suas versões do caso. A promotoria sustentava que Jordan não havia contado toda a verdade e que as evidências sugeriam que a queda de Cody não foi um simples acidente. A defesa, por sua vez, argumentava que tudo ocorreu no calor de uma discussão e que Jordan não tinha intenção de causar a morte do marido. À medida que o julgamento avançava, diversas testemunhas foram chamadas para depor. Entre elas estavam amigos próximos do casal e pessoas que haviam estado com Jordan nos dias que antecederam e sucederam a morte de Cody. O que essas testemunhas relataram trouxe à tona detalhes que aumentaram as dúvidas sobre o comportamento de Jordan antes e depois do ocorrido. Durante o casamento, várias pessoas notaram que Jordan parecia distante e evitava contato com Cody. Enquanto o noivo estava animado e visivelmente feliz, a noiva raramente sorria e, em momentos da cerimônia, desviava o olhar, parecendo desconfortável. Esse comportamento continuou após a festa, quando Jordan começou a mandar mensagens para sua amiga Kimberly Martinez expressando arrependimento por ter se casado. Nas mensagens, ela dizia que não sabia se havia tomado a decisão certa e demonstrava crescente desconforto com a relação. Outro detalhe importante revelado no julgamento foi que Jordan confidenciou a Kimberly que não queria ter relações sexuais com Cody. Segundo Kimberly, Jordan chegou a dizer que usava desculpas para evitar qualquer intimidade com Cody, incluindo afirmar que estava indisposta ou que precisava de mais tempo. Esse desconforto aumentou nos dias seguintes ao casamento, levando Jordan a mencionar que precisava ter uma conversa séria com Cody sobre o futuro da relação. O tribunal também ouviu relatos sobre o comportamento de Jordan após o desaparecimento do marido. Desde o início, seu envolvimento nas buscas foi considerado mínimo, e algumas pessoas relataram que ela parecia mais irritada do que preocupada com a situação. Testemunhas afirmaram que, em certos momentos, Jordan demonstrava impaciência com a mobilização das pessoas para encontrar Cody, chegando a descartar a possibilidade de algo grave ter acontecido. Quando o corpo de Cody foi encontrado, Jordan teve uma reação inesperada. Em vez de expressar choque ou desespero, limitou-se a dizer que, pelo menos, agora poderiam realizar um funeral digno para ele. No velório e no enterro, manteve-se isolada e, segundo algumas testemunhas, aparentava estar alheia ao que estava acontecendo, olhando o celular em momentos de comoção geral. Esse comportamento chamou a atenção não apenas da família de Cody, mas também dos próprios investigadores. No final do julgamento, diante das provas apresentadas e das inconsistências em suas versões dos fatos, Jordan Graham aceitou um acordo judicial e declarou-se culpada por homicídio de segundo grau. No dia 12 de dezembro de 2013, foi condenada a 30 anos de prisão sem direito à liberdade condicional. Além disso, foi ordenado que ela pagasse $17 mil para cobrir os custos da operação de resgate do corpo de Cody. Após a sentença, Jordan foi transferida para uma instituição prisional federal no estado do Alabama, onde cumpre sua pena até hoje. Como sua condenação foi de 30 anos sem liberdade condicional, ela permanecerá presa até 2043. Atualmente, Jordan já cumpriu pouco mais de 11 anos de sua sentença, restando aproximadamente 19 anos para que possa ser libertada.